3 dias de festa ainda. Pode levantar o agora e vai gastar todo mundo. Não se preocupe. E eu queria pedir a atenção de vocês para prestar bastante atenção na palavra. Para poder contar quando chegar em casa, para vocês conquistarem outras pessoas para mim amanhã falando dessa história, tá bom? E também aqueles que têm um pontinho da medalha lá, se não for contar agora, vai ficar um pouco perdido para ganhar a medalha, tá bom? Passa a palavra aqui. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vejo que essas crianças estão felizes, né? Graças a Deus. Então, como a Ana falou, hoje é o primeiro ano, né, de aniversário aqui da congregação Nova Aliança, né? Louvado a Deus. Sempre privilegiada de estar aqui essa noite participando com vocês dessa festa maravilhosa. É bênção de Deus, né? Quando se abre mais um trabalho e a gente se vê assim, brilhando. Tantas pessoas aqui, tantas almas, tantas flores para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que esse trabalho ele venha cada vez mais frutificar, cada vez mais venha crescer. E que Deus, Ele é aquele que dá o crescimento. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Chimomete, é isso? Como é? Chile. Eu achei diferente o nome. Louvo a Deus pela sua vida, através da irmã Luciana, que fez o convite para eu estar aqui esta noite. Também louvo a Deus pela vida do pastor, né, Francisco Rodrigues, sua esposa Kevin. Que Deus seja louvado ao Senhor através da vida de vocês aqui. Então, hoje eu trabalho voltado para as crianças, né? Então, mais uma vez, a paz do Senhor, crianças. Vocês estão felizes? Então, a gente vai fazer, primeiramente, um combinado. Vamos ver quem é capaz de realizar esse combinado. Se é as meninas ou os meninos. O combinado é ficar bem atento para quando eu fazer as perguntas, a gente vai ver quem é que vai acertar mais. Será que vai ser as meninas ou os meninos? Eu quero ver. Então todo mundo atento para ouvir a palavra, porque é a palavra de Deus, não é a palavra daquele de lá não, tá? É a palavra de Deus, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o texto que eu trouxe aqui hoje para vocês, crianças, e igreja, né? Porque a palavra do Senhor, ela se estende, ela é renovada a cada dia. Creio que talvez você já conheça esse texto. Ó, combinado. Você já conhece esse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova. Ela nunca volta vazia, ela nunca é falada sem sentido, sem que esteja sempre alguém com necessidade de ouvir a mensagem. Aleluia. Então, o que foi cantado aqui já esta noite sobre o homem Zaqueu? Glória a Deus, todos vocês já sabem. Esse texto ele encontra-se em Lucas, capítulo 19, onde começa dizendo, do versículo 1 até o versículo 9. Zaqueu, um publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó. Vou ler só esse pedacinho e depois a gente dá continuidade ao que está escrito aqui na palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou usar aqui um recurso para que vocês possam assimilar mais, certo? Então quando eu falei, qual é o nome do homem, criança? Zaqueu. Ele era o quê? E o que mais eu falei? Publicano. Presta atenção, publicano. Zaqueu era o publicano. E vendo Jesus passado em Jericó. O nome da cidade é Jericó. Jesus não entrou em Jericó. Ele estava passando ali perto de Jericó, porque ele ia para Jerusalém. E o Senhor ele passou ali perto de Jericó. E em Jericó tinha ali aquela cidade. Era uma cidade onde havia uma passagem grande de pessoas, porque lá existia a produção de palmeiras, lá dessas palmeiras e de outras árvores eram feitos bálsamo, e através desse bálsamo ele era vendido, e essa cidade ela tinha uma grande
grande entrada de dinheiro. E por ter essa grande entrada de dinheiro, logicamente, como qualquer cidade, há cobrança de impostos, certo? Então há cobrança de impostos. E por ter essa cobrança de impostos é que nós vamos falar deste homem, o Zaqueu. Amém? Então, antes de eu continuar, eu quero pedir às crianças que nós vamos fechar nossos olhos. A igreja também geral. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus para que Ele possa guardar nosso pensamento aqui esta noite. Vocês vão repetir, tá, criança? Senhor Jesus, nesta noite, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por estarmos em tua casa. Pedimos ao Senhor que nesta noite o nosso pensamento esteja voltado para a tua palavra neste lugar. Nos ajude a ficar atentos ao que será falado, ministrado aqui esta noite. Que cada palavra seja como semente plantada em meu coração, que venha frutificar e que através de mim eu possa levar a tua palavra e ganhar mais almas para Jesus. Deus abençoe esse Senhor Jesus Cristo nesta noite, esse trabalho, Senhor. Faz com que o coração, a mente de cada criança seja voltada para cá. Tire, Senhor Deus querido, todo impedimento também, Senhor Jesus Cristo, sobre a mente dos adultos. Pois será a tua palavra, Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que renova, que transforma, que cura, que limpa. E que a tua palavra seja plantada no coração de cada um deles. E que se essa noite tem alguém aqui como Zaqueu buscando te encontrar, Senhor, que ele possa, Senhor, te ver e receber em sua vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vocês estão preparados para ver o que eu trouxe aqui? Então, como eu falei, Zaqueu, o publicano, ele estava na cidade de Jericó. Jesus estava passando perto de Jericó, porque ele ia para Jerusalém. Mas ali, ele passando, aquele homem chamado de publicano. Por que ele era chamado de publicano? Porque ele trabalhava para Roma e no trabalho dele, ele era colocado para cobrar os impostos. Só que Zaqueu, ele fazia algo errado. Ele não só cobrava aquilo que era para ser cobrado, ele cobrava um pouquinho a mais. E aquilo a mais que ele cobrava, ele guardava para si. E quando ele guardava para si, com essa atitude dele, ele começou a enriquecer. Crianças, ele começou a enriquecer. Então eu pergunto, quem de vocês não gostaria de receber bastante dinheiro? Quem é que não quer ganhar dinheiro aqui? Ou melhor, quem é que quer ganhar dinheiro aqui? Ah, todo mundo quer, né? Todo mundo quer a bênção da prosperidade. Mas só que Zaqueu, ele fez diferente. Ele estava roubando. Será que roubar é certo? Não é certo. E porque ele estava roubando, Zaqueu, ele tinha um coração assim. Será que esse coração está contente? Esse coração está triste. Por que ele está triste? Ele está dodói, ele está todo machucado. Ele não tinha um encontro com Deus. Mas ele tinha um apego ao dinheiro. Ele roubava das pessoas mais pobres, porque elas pagavam seus impostos e ele tirava a metade para Roma e ficava com o outro restante para ele. Com isso, ele ia cada vez mais enriquecendo. E Deus se agradava com essa atitude? Não. Da mesma forma que era o coração de Zaqueu, pode ser que esteja algum coração aqui esta noite. Mas como assim, continuar? Algum coração aqui esta noite? Sim, alguém que está sendo infiel para com Deus, alguém que talvez esteja roubando de Deus, não somente em dinheiro, mas alguém que está roubando no tempo para Deus. Como assim o tempo para Deus? O tempo tem 24 horas no dia, não é isso? Então, se é 24 horas, nós temos que também ofertar para Deus o nosso tempo. Se eu tenho 24 horas, eu vou tirar 10% dessas 24 horas, ou seja, 2 horas e 40 minutos. E essas 2 horas e 40 minutos eu tenho que voltar para Deus. Mas Zaqueu, crianças, ele não estava voltando o seu coração para Deus.
mundo. Ele estava voltando para o dinheiro. Ele queria ter cada vez mais. E por isso o coração dele estava afastado de Deus. E as pessoas que estavam naquela cidade, qual o nome da cidade, crianças? Jericó. As pessoas que estavam naquela cidade, Jericó, elas estavam tristes, elas estavam fragilizadas por causa de Zaqueu. E olha aqui, vamos dar uma olhada no visual. E quando Zaqueu estava ali, na entrada da cidade, aqui é Jericó, Zaqueu ele ficava bem aqui, eu penso, porque Zaqueu, olhando os impostos, o que vocês estão vendo? Dá para ver, né? Bastante dinheiro. Mas não era o dinheiro limpo, era o dinheiro das pessoas pobres, das pessoas necessitadas, que precisavam daquele dinheiro para se alimentar, mas elas eram obrigadas a passar esse dinheiro para o Zaqueu. E aqui ele ficava num local estratégico, que era bem no início, na entrada de Jericó. Várias pessoas passavam por ali, e ali ele ficava para cobrar o imposto daquelas pessoas. E nesse mesmo lugar que passavam essas pessoas, passou um certo dia, um homem muito famoso. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui de vocês já teve a vontade de conhecer uma pessoa bem famosa? Todo mundo, né? Se eu pudesse falar com aquela pessoa famosa, né? Se eu pudesse ir lá pegar um autógrafo dela. Mas existe mais do que todas essas pessoas famosas, existe um famoso. E sabe quem é esse famoso, criança? Jesus. Ele é o homem mais famoso do que todos os famosos. Veja que em todos os lugares, todas as pessoas sabem que existe Jesus. Todas as pessoas sabem desse Deus, embora não tenham ele ainda em sua vida. E estava aqui Zaqueu colhendo os impostos. E quando ele ouviu que naquele lugar ia passar essa pessoa famosa, mas como uma criança que nesse estado me falou, que uma característica de Zaqueu é que ele era muito pequeno. Você sabe o que é uma pessoa pequena? Olha aqui, ó, uma pessoa pequena. Será que se eu estiver na frente dele, ele vai chegar? Não, porque ele é pequeno. E porque ele é pequeno, o Zaqueu, ele foi inteligente. Ele estava curioso. Porque ele queria saber quem era aquele homem que passava naquele lugar. Quem é esse homem que passa, que todo mundo quer acompanhar ele? Porque uma multidão seguia Jesus. E essa multidão seguia Jesus e ele não entendia por que tantas pessoas andavam atrás de Jesus. Mas sabe por que tantas pessoas andavam atrás de Jesus? Porque sabiam que Jesus é poderoso, porque sabia que Jesus curava, sabia que Jesus limpava, sarava. E isso não ficou só no verbo no passado. Jesus cura, Jesus salva, Jesus limpa, Jesus batiza. Jesus opera milagres e maravilhas, igreja. Ele opera milagres e maravilhas. E por isso a multidão andava atrás de Jesus. Onde eles ouviam que Jesus estava passando, a multidão corria e se reunia para estar lá, para ver esse Jesus, para se aproximar desse homem tão famoso. Ele não era o Neymar que joga bola, ele não era um cantor famoso, mas ele é o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso. E essas pessoas talvez não conheçam ele, mas nós que estamos aqui esta noite, você que já aceitou Jesus, você o conhece, não é verdade? Quando você fecha os olhinhos para orar, você está falando com quem? É comigo? Não, você está falando é com Jesus, Deus. E é bom falar com ele? Quem aqui já falou com ele hoje? E quem ainda não falou, ainda tem tempo para falar, né? Então Zaqueu, ele era pequeno, olha a estatura dele. E Zaqueu estava aqui, atrás da multidão. E ele teve uma
ideia. Já que ele não poderia ver Jesus, porque eram muitas pessoas, o que ele ia fazer? Ele foi inteligente. Ele fez o quê? Ele veio aqui, subiu na árvore, na figueira brava. Você sabe o que a figueira produz? Qual é o fruto da figueira? Fígado não, figo. Então, Zaqueu subiu aqui na árvore para ver Jesus passar. E aqui, quando Jesus passou, Jesus já sabia que Zaqueu estava ali naquele lugar. E sabe o que Jesus fez quando ele chegou lá perto, onde estava o Zaqueu? Ele disse uma palavra para ele. Quem que vocês sabem qual foi essa palavra? Falou o quê? Zaqueu, desce depressa. Você sabe como vai descer depressa? Vem aqui, sabe como vai descer depressa? Ela está aqui. Jesus está ali. Vai depressa, moça, vai. Depressa. Agora pode voltar, amada. Então desceu depressa. E o Senhor disse para ele, quando ele descesse depressa, por quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que aquelas pessoas ficaram felizes porque o Senhor Jesus disse que ia sentar na casa com os amigos? Será que eles ficaram felizes? O que vocês acham? Sim ou não? Se você estivesse perto de alguém famoso e ele escolhesse para falar com o seu amigo, você ia ficar feliz? Mais ou menos, né? Você ia ficar com as dorzinhas ali querendo. Mas o que aconteceu? Zaqueu ficou muito alegre, porque o Senhor Jesus disse para ele que ia ficar com ele na casa dele. E ele se apressou, desceu e recebeu Jesus alegremente na casa dele. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Você sabe o que é ser pecador? Não obedecer os pais, o que mais? Xingar, o que mais? Roubar, o que mais? Não obedecer a mãe. Você sabe mais alguma coisa que é sinônimo de um pecador? Ser desobediente. Não xingar. Então tudo isso significa mentir. Uma pessoa que é pecador. E nós somos pecadores? Sim, nós somos pecadores, mas existe um que veio para nos limpar, assim como ele veio. Olha como estava o coração de Zaqueu. Olha como estava o coração de Zaqueu. Machucado. Estava partido. E dentro do coração de Zaqueu tinha tudo isso. Ele era desleal, ele era rancoroso, ele tinha ódio, ele tinha raiva. Tinha tudo isso dentro do coração dele. E o que é que tem dentro do coração de vocês? Pense aí o que é que tem dentro do coração de vocês. Jesus. Mas eu vou perguntar, alguém aqui já pensou na prova da escola? Sim, colou ali na provinha da escola. Colou na provinha da escola, pegou a resposta do colega. Tá certo? Não. Alguém viu uma caneta ali no colega, pediu emprestado, botou na cabeça, foi embora. E não devolveu? Botou na mochila, esqueceu e não devolveu? Seria o quê? Roubar. A mamãe disse assim, faz isso ali, meu filho. Tá bom, mãe, eu vou. E nunca foi fazer o que a mãe disse? Isso é desobediência. Não está certo. A mãe falou uma coisa, o pai, o professor, alguém mais de idade, e você retrucou lá do outro lado. Minha filha, que é isso, velho? Essa mãe não pode. Então tudo isso é pecado. Ouve falou, os adultos, mas eu não proferia, só pensei aqui. Essa irmã só
sei. Isso é certo? Não é certo. Então tudo isso deixa o coração machucado, distante de Deus. E o coração de Zaqueu estava assim, machucado, distante de Deus. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é tão bondoso que mesmo sendo assim, Zaqueu, mesmo as pessoas estavam em volta reclamando, mas por que Jesus vai justamente para a casa desse homem? Esse homem pega o dinheiro das viúvas, esse homem toma o dinheiro das pessoas e está rico por causa da gente. Sabe por que Jesus foi para a casa dele? Vocês sabem? Por que Jesus foi para a casa dele? Porque Jesus veio, como diz a palavra dele, para salvar aquilo que estava perdido. Ou seja, ele veio para todas as pessoas. Ele veio para aqueles que já o aceitaram. E ele veio para aqueles que ainda não o aceitaram. Eu quero dizer para você, Jesus, ele tem um grande apreço pela sua vida. Jesus, ele tem um grande apreço pela sua alma. E esse mesmo Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu. E quando ele vai para a casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu fica o quê? Alegre. Veja que quando ele disse que ia para a casa dele, ele desceu igual a menina aqui, correndo, com pressa, e foi atender Jesus na casa dele. Ele estava triste quando Jesus chamou ele para a casa dele? Não, ele estava lá. Então, quando eu venho para a casa de Deus, eu tenho que vir alegre. Quando eu estou na casa de Deus, eu tenho que colocar a minha atenção para ouvir o que está sendo falado e pregado, porque Ele quer falar conosco. E Jesus liberou para Zaqueu o quê? Quem sabe ler? Liberou o perdão. E da mesma forma, Ele libera o perdão para os nossos corações. Ele libera o perdão para todos nós. E esse Jesus pousou ali, ficou na casa, ele foi de encontro com a casa de Zaqueu. E na casa de Zaqueu, olha que lindo, o que ele está fazendo? Vocês sabem o que ele está fazendo aqui? Ele está sentado e aqui é uma quê? Uma cama? Uma mesa, tem pão. Ele está sentado, ceando com Zaqueu. Por que ele está falando isso? Ele disse aqui, ó. Zaqueu se levantou nessa conversa e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E Jesus disse para ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. Então aqui ele veio. Zaqueu se arrependeu. Quando Jesus liberou perdão para ele, ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele tem consciência do que ele tinha feito, dos seus pecados. E ele mesmo fala para Jesus que vai mudar, que as suas atitudes vai ser diferentes. E eu pergunto às crianças: vocês que pescavam e que pegavam o colega em resposta na escola, vão mudar? Não acredito, misericórdia, vocês não vão mudar. Sim, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus inteligente. E por Ele ser um Deus inteligente, Ele também dá sabedoria para todos nós. Ele dá sabedoria para quem busca Ele. E Ele quer que nós venhamos fazer coisas certas e não coisas erradas. Então, da mesma forma, o Senhor perdoou, sentou, comeu juntamente com Zaqueu. Esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui esta noite. É o Jesus que já pousou no coração de pessoas aqui esta noite. E é o mesmo Jesus que quer salvar vidas ainda também esta noite. Amém? Vocês entenderam? Eu vou perguntar, tá bom? Quero ver se vocês entenderam. Zaqueu, ele era... Qual era a profissão do Zaqueu? Como? Cobrador de impostos. Muito bem. E Zaqueu, ele cobrava impostos para quem?
para os pobres, mas ele trabalhava para quem? Para Roma. Olha, os filhos estão ganhando. Para Roma. E ele estava em qual cidade? Jericó, muito bem. E ali em Jericó, aquela cidade era rica por quê? Por causa dos impostos, mas os impostos eram cobrados porque eles tinham uma produção. O que eles produziam naquele lugar? Ninguém lembra? Eles produziam ali palmeiras, e da palmeira tirava o bálsamo, e do bálsamo tirava o óleo, certo? E quando Zaqueu, ele ouviu que Jesus passava, qual foi a atitude dele? Ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era grande? Porque ele era pequeno. E quando Jesus vai para a casa dele, o que ele fez? Qual foi a reação dele? Ele ficou feliz, alegre. E quando Jesus vai, o que ele oferece para Jesus? Isso, ele disse que ia devolver o dinheiro para os pobres. 4 vezes mais ele ia devolver o dinheiro para os pobres. Então Jesus, o que Jesus fez com Zaqueu? Ele ficou com raiva dele? O que Jesus fez para Zaqueu? E quando ele vai na casa dele, ele libera para ele o perdão. Certo? Então eu vejo que vocês entenderam essa história. Zaqueu, ele é perdoado pelo Senhor. O Senhor visita a casa de Zaqueu. O Senhor ceia com ele. Zaqueu muda as suas atitudes. E Deus ele opera sobre a vida dele. Amém? Vocês gostaram da história? Gostaram do recurso? Deu trabalho, mas deu certo. Glória a Deus. Então que Deus venha abençoar, crianças, a vida de vocês. E que quando vocês chegarem em casa, vocês passem essa história para quem vocês vê, os coleguinhas, os pais de vocês. Vocês contem essa história. Que Deus é um Deus que libera perdão, um Deus que transforma, um Deus que faz um coração triste ficar o quê? Feliz. Muito bem. Então vamos dar palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.